No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das medicações mais ambíguas no diabetes. Sabe o que é ambíguo? Ela causa sentimentos opostos. A gente olha para ela como uma solução efetiva que resolve, ao mesmo tempo a gente evita ao máximo de usar. A maioria dos pacientes odeia a ideia de usar esse remédio. Será que você já tem uma ideia de qual remédio eu estou falando? Hoje nós vamos falar sobre a insulina para tratamento do diabetes tipo 2, principalmente do olhar daqui do médico, tá? Mas eu vou comentar do olhar do paciente também. Esse vídeo tá muito bacana, eu espero que você goste, tá muito prático, ele reflete bastante a vida real, espero que você veja até o final. Vamos lá? Fala pessoal, saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e meu assunto favorito na vida é diabetes. Aqui na internet especificamente a gente fala sobre diabetes tipo 2 e a sua reversão. Acredite se quiser, existe reversão, remissão, tratamento que não seja na base de remédios para o diabetes tipo 2. Se o seu médico ainda não falou com você sobre isso, você está perdendo seu tempo. Você precisa arregaçar suas mangas e vir por conta. Começar a introduzir o assunto aqui na internet mesmo. Já quero pedir para você me ajudar a divulgar esse canal. Sempre que você assistir um vídeo nosso, manda um joinha. E sempre que você lembrar de alguém, algum conhecido que se encaixou na situação aqui, por favor, clica na setinha para encaminhar para ele. Eu sinceramente acho que as informações desse canal aqui são capazes de mudar a vida das pessoas. Então, às vezes, o que pode faltar é só a recomendação de um amigo. E você pode ser esse amigo que faz toda a diferença na vida de alguém. Não perca a oportunidade, hein? Também lembrando que até 3 vezes por semana tem vídeo novo no canal, então já se inscreve para receber a notificação, o tal do sininho. Liga o sininho também. Hoje a gente vai falar sobre a insulina. Qual é a hora certa de usarmos insulina no diabético tipo 2? Existe hora certa? Quais são as coisas que levam o seu médico a falar com você de insulina? E por que às vezes não é difícil perceber uma certa precaução em usar a insulina? A gente deixa ela para o final. O paciente eu até entendo que queira deixar para o final porque ele quer postergar as picadinhas, etc e tal. Mas por que seu médico faria isso? Uma vez que é o remédio mais poderoso que tem em abaixar a glicemia. Curioso, hein? Vamos conversar sobre isso? Eu já escutei muita história sobre insulina, tanto de pacientes quanto pacientes me contando dos seus médicos. O pior jeito que tem de usar a insulina, na minha opinião, é uma coisa que eu escuto muitas pessoas me contando, que é o seguinte: as coisas deram errado, o médico já deu uma bronca no paciente, e agora a insulina entra como se fosse um castigo na história. Por que deu errado? Agora você vai ver. Vou te passar insulina. Péssima abordagem, sinto muito, não gosto, entendeu? Eu acho que não deveria ser assim que a gente fala de um remédio tão importante. Pode ser importante para você. Como a gente nunca sabe do futuro, não vale a pena criar essa imagem negativa de um remédio que pode ser necessário daqui a pouco. E quase sempre a resposta do paciente qual é? Castigo? Eu é que não quero castigo. E outra, furar a barriga para aplicar o meu castigo? 1, 2, 3 vezes por dia, mistura de insulina, 2 tipos de insulina. Para com isso, eu quero tomar comprimido, muito mais fácil. Vocês devem conhecer as pessoas falando mais ou menos desse jeito, ou pelo menos o diálogo acontecendo na cabeça delas, certo? Mas o que é que passa na cabeça do médico para passar insulina para alguém? Será que poderia ser o nível de glicada? E certamente esse é um critério. Quanto pior, mais alto estiver a glicose ou a glicada de um certo paciente, menor é a chance dos tratamentos via comprimidos darem conta do recado. Quando o monstro já está muito grande, é difícil para os comprimidos realmente resolverem. Então, quanto mais alto estiver, você vai perceber que mais propenso a usar insulina o seu médico fica. E por que ele pensa assim? Para o seu bem. Como ele já viu muitos casos parecidos e já viu que o comprimido não vai resolver quando o diabetes está muito alto, mas ele quer ver o seu diabetes melhor, paciência, não é verdade? A gente tem que usar o que funciona mais. Então perceba, a intenção sempre é a melhor possível. É muito importante que a gente não dê essa conotação negativa para a insulina, tá certo? Certas situações a pessoa precisa dela. Segundo critério é o tempo de doença.
Muitas vezes o médico pergunta, objetivamente, quanto tempo faz que você já tem diabetes? E a depender da sua resposta, ele fica mais propenso a usar a insulina também. Por que que isso acontece? Por ter a melhor das intenções com o seu caso. Todos os livros falam isso, todo médico já percebeu isso de uma forma ou de outra em pacientes, tá? É um dado bem consistente que o diabético tipo 2 tende a falhar a produção de insulina lá nas fases de doença mais avançada. Quando que é essa fase de doença avançada? Quando se passam décadas lidando com diabetes e quando a glicada está lá em cima, que eu acabei de falar no critério anterior. Repara, você pode ficar chateado porque seu médico fez isso com você, mas que outra solução você teria para ele? É super razoável buscar essa alternativa que você não considera a ideal, que talvez não seja a melhor delas, mas pela experiência geral de todos os médicos é o que tem mais chance de funcionar. Aliás, esse é outro critério. Quantos remédios você está usando hoje? Ou então, quantos remédios você já testou antes? Porque se o seu resultado não está bom e você está tomando 19 remédios, 19 comprimidos por dia, porque se você não está colhendo os resultados que você precisa, que você espera, apesar de já estar tomando vários comprimidos por dia, de vários tipos diferentes, qual é a chance de que mais um comprimidinho novo faça o milagre? Então, certamente, quantos comprimidos já tem na sua receita, e olha aqui, vou te falar, até os remédios para outras coisas também entram nesse critério, tá? Denota um paciente mais grave que vai se beneficiar mais de controlar o diabetes. Se você também for muito hipertenso, com muitos remédios para pressão, muito dislipidêmico, com muitos remédios para colesterol e triglicérides e por aí vai. Muito importante, vou frisar mais uma vez, não encare a indicação da insulina pelo seu médico como se fosse um castigo, tá? Eu acho que o melhor jeito de resumir tudo isso que eu falei até aqui, na verdade, é uma outra forma de você encarar esse negócio. E aí é muito importante que o seu médico passe a olhar para você de forma diferente e que você passe a olhar de forma diferente para o seu caso também. Sabe qual é um dos principais critérios, portanto, depois de tudo que eu falei, que vai determinar se o médico vai te passar insulina ou não? É a esperança que ele tem que você melhore. Olha que maluco falar assim, hein? Se ele ainda colocar fé no seu taco que você sozinho vai dar conta do recado, ele vai segurar a insulina. Se por outro lado ele percebe que desse mato não sai coelho, ele vai usar a insulina já para encurtar o seu sofrimento. Ficar com a glicada alta é muito, muito ruim. Sempre que a gente puder abaixar a glicada, a glicose por outros meios, a gente vai fazer isso, desde que seu médico perceba que você quer alcançar esse caminho, que você está disposto a fazer tudo o que precisa e que o resultado dê certo, ou seja, tem que fazer o plano certo também. Essa hora do plano certo é que não existe consenso, cada um tem o seu caminho, cada um vai te ensinar de um certo jeito. Mas a hora que o seu médico perceber que desse jeito não vai mais para frente, não vai melhorar mais, a tendência dele prescrever insulina fica muito grande. Eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhezinho sobre a insulina que você precisa saber na hora de tomar essa decisão junto com o seu médico, se vai usar ou não, qual é o caminho que você vai seguir. A insulina é pensada para ser utilizada como terapia de resgate. Ela entra sempre no fim da fila, quer dizer, a gente testa todas as nossas outras opções para depois deixar a insulina. Por que a gente faz isso? Basicamente, por causa de risco e benefício. De um lado da balança do benefício, a gente tem abaixar a glicose, melhorar a glicada e, portanto, imagina-se que isso proteja das complicações, certo? Do outro lado do risco, é um jogo equilibrado, tem alguns riscos a serem considerados também. Por exemplo, a insulina é campeã de aumentar peso das pessoas. Ela praticamente sempre, ela com muita frequência vai induzir a pessoa a ganhar alguns bons quilos. Até porque o próprio diabetes, quando está muito alto, emagrece a pessoa. Então a insulina tende a fazer ganhar e com frequência até passa do ponto e faz a pessoa se tornar obesa. Tem que ser colocado em conta, tem que colocar na balança e você tem que lutar contra isso. Segunda coisa, a depender da dose da insulina, você pode começar a ter hipoglicemia, que é quando a glicose cai além da conta e vai lá para o território dos 60, 50 ou menos,
E é super desconfortável. Uma crise de hipoglicemia, o paciente geralmente fala que tem a impressão que vai morrer. Ele palpita, ele sua frio, ele fica tonto, ele tem canseira, tem sono, tem fome, é um monte de desconfortos ao mesmo tempo. E adivinha qual é o tratamento para sair da crise de glicose baixa? Consumir glicose em grande quantidade. Então a pessoa vai tomar água com açúcar, tomar Coca-Cola, vai comer doce, não sei o que, e adivinha? Puf, faz um rebote lá para cima e lá vai ele de 40 para 450. E adivinha o que tem que fazer quando está em 450? Vai ter que tomar insulina de novo. E aí entra na montanha-russa, ninguém segura esse cavalo louco mais e as complicações adoram esse tipo de coisa. Esse sobe e desce, alto, baixo, aparenta ser pior do que se estivesse alto o tempo todo, mas não tão instável. O uso de insulina com muita frequência leva a inchaço, a retenção hídrica, ganho de peso, mas não só de água, de gordura, de esteatose, acúmulo de gordura nos órgãos, no fígado, por exemplo, acaba andando junto de artralgia, dor articular, no joelho, na coluna, no tornozelo, no cotovelo, nas mãos. E ainda existem estudos sugerindo que doses muito altas de insulina também facilitam outras complicações. Neuropatia pode agravar quando a gente usa muita insulina. A nefropatia tem mais chance de progredir naqueles pacientes que mais usam insulina. Não é um negocinho em vão, à toa, super tranquilo não. Tá ficando mais claro porque seu médico é tão cuidadoso e vai deixando a insulina para trás sempre que ele puder? Agora, como é que a insulina funciona no nosso corpo? Você escuta falar que a insulina pega a glicose do sangue e joga para dentro das células. E ela faz isso mais ou menos, não é de primeira. A insulina principalmente transporta a glicose de um lugar para o outro. Ela move a glicose do sangue para dentro de algum estoque primeiro. Não são todas as células do seu corpo que captam glicose na hora que você quer. Você precisa mandar essa glicose para basicamente 3 destinos. Nas pessoas normais, ela vai para o fígado e vai para o músculo. E geralmente para por aí porque tem espaço no fígado e no músculo para receber a refeição que você fez. No paciente metabolicamente já banheirudo, com a banheira cheia, com pouco espaço para estocar essas coisas, a maior parte da glicose se transforma em gordura. E se couber, vai para o tecido adiposo e faz o ganho de peso que eu te falei. Se não couber, vai para a obesidade visceral. E aí as vísceras ganham peso igual a esteatose que eu também falei. Então, no fundo, o uso da insulina, se você vai secretar a sua insulina ou não, se vai dar certo ou não, depende muito de como está o seu estoque. Eu tenho uma foto aqui que eu acho emblemática dessa história do diabetes e da síndrome banheiruda, entendeu? Que acontece antes até do diabetes. E essa foto aqui acontece no metrô de Tóquio. E os japoneses sempre tão engenhosos em achar soluções para problemas, né? O problema que eles arranjaram para o trem cheio da hora do rush das grandes cidades é um negócio muito peculiar. Você poderia pensar em montar um trem novo, um trem mais largo, 2 andares, mais vagões, uma estação mais comprida, qualquer coisa dessa. Os japoneses contratam pessoas para empurrar gente para o trem cheio. Pega as pessoas da plataforma e soca igual uma sardinha para dentro do vagão que já chega abarrotado na estação. Não é maluco isso? Esse funcionário de chapeuzinho e luva branca representa a insulina no diabético tipo 2. O estoque já está abarrotado. E aí eu te pergunto, adianta alguma coisa chamar mais um funcionário? Vou contratar mais 2, mais 3. Vai resolver o problema com mais e mais e mais insulina? Percebe que quanto mais abarrotado estiver o estoque, mais efeitos colaterais você arrisca ter e menos benefício vai ter também. É quando a relação começa a ficar desfavorável, e isso acontece naqueles pacientes todos que eu falei até aqui, justamente aqueles que mais precisam. Já não deu certo com os outros tratamentos de tão abarrotado que você está. Tudo isso muito importante desde que você tenha pâncreas que produzem insulina. Existe um grupinho pequeno de diabéticos que perdem o pâncreas no fim da linha ao longo do tempo, não produzem mais nada de insulina, e aí sim eles vão ter que aplicar. Mas a maioria tem o pâncreas capaz sim, e tem o pessoal tentando empurrar para dentro de um tanque cheio. Então literalmente, quase literalmente enxugando gelo. Deu para entender esse negócio aqui, pessoal? Isso é super importante.
nessa hora eu vou ter que pedir o like. Me desculpe, mas esse conteúdo é super valioso para todo diabético. Aposto que você conhece alguém que precisa começar a enxergar o diabetes desse novo jeito. Perceba, enquanto você estiver olhando para a glicose, para as pessoas que estão na plataforma sem conseguir entrar, você vai estar ignorando o vagão abarrotado, que é a real raiz do problema. Leva isso para o grupo da família, encaminha isso no grupo do trabalho. As pessoas precisam entender essa pequeniníssima diferença de enfoque da mesma doença, mas tratada de um jeito completamente diferente. Nessa hora você arrisca alcançar resultados muito melhores com menos remédios, talvez até menos insulina. Existe a chance, Dr. Guilherme, de um paciente começar a usar insulina e parar? Se não existe. Claro que existe, porque se você tem pâncreas, você secreta insulina. Aí tudo vai depender de como anda o seu vagão. Ponto. Vou parando por aqui para não ficar muito longo, mas vou te convidar para se inscrever nesse canal. O conteúdo aqui é quente e a gente aqui fala sobre reversão do diabetes tipo 2. Eu acho que esse assunto te interessa, eu acho que você conhece quem se interessa por esse assunto também. Reversão do diabetes tipo 2. Está ao seu alcance, tá? É só você querer. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.